Amém, graças a Deus, a graça e a paz, queridos irmãos e irmãs, boa noite a todos. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 17, a partir do verso 42 até o versículo 52. Diz assim as Escrituras: Tomou o seu cajado na mão, Davi, e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia adiante dele. Olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, portanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse-lhe o filisteu a Davi: Sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra. E ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e uma pedra, e o feriu e o matou. Porém, não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, lançou-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e, desembaiando-a, o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que eram mortos seu herói, fugiram. Então os homens de Israel e de Judá se levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus até Gate e até as portas de Ecrom. E caíram os filisteus feridos pelo caminho de Saaraim até Gate e até Ecrom. Até aqui, vamos mais uma vez orarmos ao Senhor nosso Deus. Peça a Deus, feche os seus olhos, se possível, peça a Ele que continue a falar ao seu coração através do seu Santo Espírito. Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra, porque do Senhor é a guerra, do Senhor é a vitória, e o Senhor nos fez mais que vencedores em Cristo Jesus. Por isso, ó Deus, cativa nossa mente, coração, para recebermos a tua mensagem. Não permita que nada venha roubar, ó Deus, a palavra do Senhor do nosso coração. Abençoa, Deus, tantos que aqui estão e tantos quantos vão ouvir esta mensagem, que o Senhor fale aos nossos corações e nos transforme pelo teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Possivelmente, muitos homens do exército de Israel, vendo o gigante Golias, podem ter pensado: é impossível vencer esse gigante. Mas eu acredito que Davi, ao olhar o tamanho daquele gigante, talvez ele pensou: é impossível errar a testa desse gigante com a pedra
que eu vou lançar com a minha funda. Queridos, o que é um gigante? O gigante é algo maior do que você. Às vezes pode ser um problema, uma luta, uma dificuldade que você enfrenta, que nós enfrentamos e que nós não podemos vencer com as nossas próprias forças. E eu quero falar com os irmãos nessa noite sobre como vencer os gigantes. Para o que nós precisamos para que nós possamos vencer os gigantes. Primeira coisa que nós precisamos entender é que precisamos ter fé em Deus e coragem. Olhe comigo os versículos de 1 a 11, do capítulo 17. Primeira coisa, fé em Deus e coragem. Ajuntaram-se os filisteus às suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, e em Éfes-Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Gelá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estava estes no monte da banda da Lém, e os israelitas do outro monte da banda da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo, ou seja, quase 3 metros de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze, cerca de 60 quilos era a sua couraça. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta das suas lanças de 600 ciclos de ferro, que equivale a cerca de 7 quilos, era só a ponta da lança. E diante dele ainda ia o escudeiro, ou seja, era uma máquina de guerra. Parou, chamou as tropas de Israel e disse-lhes: para que saís, formai-vos entre linhas de batalha? Não sou eu, filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. E se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então vocês serão servos, nossos servos, e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram, ficaram com medo, com muito medo. Aqui nós vemos, primeiramente, a incredulidade e o medo que tomou as tropas de Israel, o exército de Israel. E eu disse para você que para nós vencermos os gigantes, nós precisamos de fé e coragem. E agora nós vamos ver, então, isso aqui na vida de Davi. Olhe comigo no verso 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança, com escudo, com toda aquela parafernália de guerra. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feiras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Irmãos, a fé nós precisamos para vencer a incredulidade, e com a coragem nós vencemos o medo. Observe que a incredulidade e o medo caminham lado a lado, caminham juntos. Veja que
por 40 dias. O que me chama a atenção nesse texto, o que eu acho que chama a atenção de todos nós, é o fato de Davi, pequeno Davi, vencer um gigante muito maior do que ele. Isso nos chama a atenção, mas o que me chama ainda também a atenção nessa história não é apenas a fé e coragem de Davi para vencer esse gigante, mas o que me chama a atenção também é que Golias, por 40 dias, está ali de manhã e de tarde, afrontando um exército inteiro de quem? Do povo de Deus, do povo de Israel. Por 40 dias, eles estão incrédulos e com medo deste homem, com medo deste gigante. 40 dias, amados. Não se levantou um ali que pudesse dizer, eu vou enfrentar e vencer esse gigante. Mas Davi, que não estava entre o exército, quando foi lá para levar pão para os seus irmãos, ele ouviu quando o gigante Golias diz essa afronta contra o exército de Israel. E sabe o que me faz lembrar aqui com relação à incredulidade, o medo, que muitas vezes traz derrota ao povo de Deus? Por quantos anos Israel ficou no deserto, irmãos? Quantos anos? 40 anos, muito bem. 40 anos Israel ficou ali no deserto por causa da incredulidade. E lá em Números, no capítulo 13, no capítulo 14, quando eles estavam para entrar na terra prometida, Josué envia quantos espias para ver a terra? Moisés, né? Moisés envia quantos espias para ver a terra? 12 espias. 12 espias. E desses 12 espias, quantos creram e quantos foram incrédulos? 10 espias foram incrédulos. Eles voltaram falando que a terra era terra de gigantes, aí eles não conseguiriam vencer, era um povo muito forte, e esparramou e incitou o povo à incredulidade e à rebeldia. Mas houve 2 espias que creram nas promessas do Senhor. Qual o nome deles? Josué e Calebe. Por que nós lembramos do nome dos 2 espias que foram ver a terra e não dos 10 que foram incrédulos? Porque, irmãos, nós não gravamos o nome de incrédulos, de medrosos, nós gravamos os nomes daqueles que foram vencedores, que creram, Josué e Calebe. Nós vemos aqui agora, quando aquela geração incrédula ficou no deserto, por isso que eles ficam 40 anos no deserto, e uma nova geração, e somente dessa nova geração que agora com Josué e Calebe da antiga geração, que vão entrar e herdar a terra prometida. Essa nova geração, que eles dizem que eles estavam com medo, dizendo, nós vamos morrer aqui, os nossos filhos vão morrer contra o inimigo. Deus diz, pois então, vocês incrédulos vão morrer nesse deserto, mas os filhos de vocês vão herdar a terra prometida, juntamente com aqueles que creram, com Josué e Calebe. E quando novamente Josué está agora com o desafio dado por Deus, ele substituindo agora Moisés, e ele está para entrar na terra prometida, o que nós lemos aqui em Josué capítulo 1? O que Deus diz para Josué? Ser forte e corajoso. Deus repete várias vezes para Josué, Josué, ser forte e corajoso. Eu estou contigo, ser forte e corajoso. Creia na palavra de Deus, tenha a palavra do Senhor, a lei de Deus no seu coração. Porque vocês vão herdar a terra. Não mandei eu ser forte e corajoso. É impossível nós vencermos os gigantes que temos diante de nós, sendo incrédulos e sendo covardes, sendo medrosos. Nós precisamos de fé e coragem. E é isso que Deus está dizendo para você nessa noite. Tenha fé,
no seu Deus e creia nas promessas do Senhor e seja corajoso. Você e eu não vamos vencer os gigantes com a incredulidade, irmãos. Então creia no poder de Deus, creia no seu Deus, não seja incrédulo, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A incredulidade é um obstáculo, muitas vezes, à evangelização. A incredulidade é um obstáculo, muitas vezes, ao discipulado. A incredulidade, nós não vamos evangelizar ou discipular sendo incrédulos. Muitas vezes isso nos barra. Quando somos incrédulos, nós não evangelizamos e não discipulamos por causa da incredulidade. Muitos não oram como deveriam também por causa da incredulidade. Nós estamos vendo aqui no livro de Neemias, como Deus levanta Neemias e outros, Esdras, Zorobabel, Josué, para voltando então à terra, reconstruir os muros de Jerusalém e o templo. E novamente, nós vemos ali a fé e coragem para ver a reconstrução, a revitalização daquilo que antes estava destruído. Porque, sendo incrédulos, nós não vamos fazer o trabalho do Senhor. Muitos não se dispõem no trabalho do Senhor por causa da incredulidade. Por isso, então, Deus disse para Josué, ser forte e corajoso, e aqui nós vemos isso na vida de Davi. Fé e coragem. E também, quando você vai lá para o Novo Testamento, só para citar um texto, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 7, a palavra de Deus diz, porque Deus não tem nos dado espírito de covardia. Preste atenção nisso. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Esse é o espírito que Deus te deu. Então não aceite um espírito de incredulidade e de medo, mas vença a incredulidade com a fé. Peça a Deus que aumente a sua fé. Seja crente, não seja incrédulo. Porque sendo incrédulo, você não vai herdar as promessas de Deus, aquilo que Deus tem para você, para a sua vida. Não seja medroso. Deus não te deu um espírito de covardia, mas de poder. Poder. Recebereis poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo, diz o Senhor. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, meus irmãos, o que nós precisamos para vencer os gigantes? Nós precisamos de fé em Deus e coragem. Fé não em nós mesmos, fé não na nossa capacidade, fé não em nossa armadura, nos tanques de guerra, nos governantes, mas fé em Deus, nosso Deus Todo-Poderoso, é que nos dá a vitória. E é isso que nos faz corajosos. Porque o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo, diz o livro de Daniel. O povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo, se esforçará e fará proezas em nome de Deus. Segundo, irmãos, o que nós precisamos para vencer os gigantes, nós não podemos dar ouvidos à maledicência. As palavras que querem nos fazer parar. Não dê ouvidos. Olhe comigo no versículo de número 26 a 30. 1 Samuel 17, verso 26, que diz: Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: Que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: Assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão de Davi, o irmão de Davi mais velho, falar a aqueles homens, acendeu-lhe a ira contra quem? Contra o filisteu? Não, contra Davi, seu irmão, e disse: Por que desceste aqui? E com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade, Davi.
Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a dar a mesma resposta como dantes. Irmãos, Eliabe era o irmão mais velho de Davi, que Samuel achou que seria o escolhido de Deus para ser rei de Israel, quando Deus manda Samuel para lá na casa de Jessé, ungir um dos filhos de Jessé como rei, né? E quando chega Eliabe, Samuel logo pensou, deve ser esse. Esse é o cara que o Senhor escolheu. E Deus disse, Samuel, eu não olho a aparência, eu vejo o coração. E foi passando, passou 7 filhos de Jessé, e nenhum desses aquele o Senhor tinha escolhido. E aí Samuel perguntou, mas acabou os seus filhos? Não tem mais filhos? Não, tem um ainda, está lá o caçula, está lá cuidando das ovelhas lá no pasto. Chama ele, porque nós não vamos comer enquanto ele não chegar. Quando Davi veio, ele é então ungido por Samuel para ser rei. Isso está aqui no capítulo logo anterior, no capítulo 16, né? E Eliabe, que era o irmão mais velho, possivelmente com ciúmes, e quem sabe até com inveja, ao invés de encorajar o irmão Davi, o que ele faz? Ele fala mal do seu irmão. E isso seria um balde de água fria na fé e na coragem de Davi, se Davi tivesse absorvido isso para ele, todas aquelas críticas maldosas. Mas o que Davi fez? Ele não alimentou aquilo no seu coração. Ele não guardou aquelas palavras maldosas no coração. Davi não retrucou falando mal do seu irmão. Davi não ofendeu a Eliabe, nem mesmo desrespeitou o seu irmão. Diz o texto que Davi desviou-se de Eliabe e manteve o foco. Davi entendeu que o inimigo dele não era Eliabe, apesar da maledicência, das palavras maldosas de Eliabe. Davi entendeu que o seu inimigo não era o seu irmão, mas o inimigo de Deus, o inimigo do povo de Deus, o inimigo dele era Golias. Era Golias. Davi, então, reúne suas forças contra o inimigo e não contra o seu irmão. Irmãos, isso aqui nos ensina uma grande lição. Quantas vezes as pessoas começam até animadas na obra do Senhor e param por dar ouvidos à maledicência e acabam alimentando mágoa no seu coração. O Senhor disse, certa vez, o Senhor Jesus disse, um reino, uma casa dividida não subsistirá. Uma casa dividida, um reino dividido não fica de pé. Porque quem ganha com isso, com a maledicência, é o inimigo das nossas almas. Então, cuidado com a língua, cuidado com o que sai da sua boca. Efésios capítulo 4, versículo 29 diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra maldosa, e sim unicamente que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Que as nossas palavras possam transmitir graça àqueles que nos ouvem e não desgraça. Seja a sua boca um instrumento de bênção e não de maldição. Se eu e você queremos vencer os nossos gigantes, então não podemos dar ouvidos à maledicência, à fofoca, a críticas não construtivas, mas destrutivas. Como vencer os gigantes? Nós não podemos dar ouvidos à maledicência, àqueles que querem jogar um balde de água fria na sua fé e na sua coragem. Mantenha o foco. Ouça a palavra de Deus, essa que tem que guardar no seu coração a palavra do Senhor. Isso que tem que habitar, como diz Colossenses capítulo 3, verso 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo.
É isso que tem que habitar o nosso coração, ricamente, a palavra de Cristo. E terceiro e último lugar, o que nós precisamos para vencer os gigantes? Nós precisamos de ter experiências com Deus. Olhe comigo os versos 32 em diante. Verso 32 de 1 Samuel 17. Disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa desse gigante. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém, Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar contra ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e tirei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O seu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou daquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão e escolheu sobre si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforge de pastor que trazia, a saber, o surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Experiências com Deus. Use as armas que Deus te deu. Davi, meus irmãos, teve muitas experiências com Deus. E antes de vencer Golias, só para citar aqui de alguma dessas experiências, até mesmo de ser rei ou guerreiro em Israel, ele já tinha experiências de livramentos de Deus na sua vida. Quando ele enfrentou um leão e um urso para livrar as ovelhas da boca daquele outro animal. E Deus deu a ele força, coragem e fé para vencer o urso e o leão, não na sua própria força e capacidade, porque Deus é quem estava com ele. E assim ele teve experiência. Deus estava o treinando para aquilo que viria mais à frente. E aí quando ele pega ali, a Saul quer dar a armadura, lembra que Saul era o mais alto de todos os homens em Israel, e Davi era pequeno, não era tão alto como Saul, e vai usar aquela armadura, não dá certo, não combina. Usar as armas de outro não ia dar certo, como a gente vê no verso 39, mas ele foi com aquilo do qual ele tinha experiência. Como pastor de ovelhas, ele tinha experiência com o cajado. Como pastor de ovelhas, ele tinha experiência com a funda. Como pastor de ovelhas, ele tinha experiência com as pedras dos ribeiros. E nós sabemos, irmãos, vocês sabem muito bem, que mais ou menos metade dos salmos que eu e você nós temos na nossa Bíblia foram escritos por quem? Por Davi. Quantas experiências! O que Davi está fazendo nesses salmos? Contando as suas experiências com Deus. É claro que os salmos foram inspirados pelo Espírito Santo, mas nós também podemos escrever os nossos salmos e as nossas orações a Deus, contando das experiências também que temos com Deus para registrar e guardar em nosso coração e relembrar aquilo que Deus fez.
Você tem experiências com Deus para contar? Você tem experiências com Deus para contar? Experiências lendo a sua Bíblia? Como Deus falou ao seu coração, onde só você e a sua Bíblia. Experiência com Deus. Onde você sentiu fortemente Deus falar ao seu coração. Experiência com Deus na leitura da palavra do Senhor. Você tem experiências com Deus em oração? Quando você, às vezes, entrando no seu quarto, como Jesus diz, entra no seu quarto, fecha a porta e orarás ao teu Pai em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Você tem experiências com Deus em oração? Você tem experiências com Deus na evangelização? Como Deus muitas vezes usou a sua vida para abençoar a vida de outros. Você tem experiências com Deus que você pode contar? Hoje em dia, meus amados, as pessoas se acostumaram a uma vida cristã rasa e superficial. Rasa e superficial. Falta-nos muitas vezes fome, sede de conhecermos mais o nosso Deus. Mas Deus está te chamando a todos nós a termos experiências com Ele. As suas experiências com Deus, com certeza, poderão inspirar outros também a buscar o Senhor. Veja que um exército inteiro, que antes estava com medo de Golias, vendo o que Deus fez por meio desse jovem Davi, creram e se encheram de coragem para vencer aquele inimigo. Quando eles viram o que Deus fez através daquele garoto, eles se encheram de coragem, de júbilo e foram então derrotar os seus inimigos. Que nós, amados, sejamos vencedores dos nossos inimigos, que é o mundo, a carne e o diabo. O que nós precisamos para vencer os gigantes? Fé em Deus e coragem. Por isso, vença a incredulidade, vença o medo, porque sem fé é impossível agradar a Deus. O que nós precisamos para vencer os gigantes? Nós precisamos de não dar ouvidos à maledicência e nem sermos maledicentes. Seja você o encorajador, o inspirador que inspira outros a buscarem o Senhor e não o desanimador. O que nós precisamos para vencer os gigantes? Termos experiências com Deus. E o Senhor está nos chamando a termos experiências com Ele. Eu me lembro, quando lendo a palavra de Deus, as experiências que Deus me deu em oração, e eu lendo os evangelhos, vendo que Jesus passava a noite inteira em oração. E eu pensei comigo, eu quero saber o que é isso. Eu quero ter essa experiência. O que é passar uma noite inteira em oração? E eu tive algumas oportunidades de fazer isso algumas vezes. Eu sei que muitas vezes a gente é tomado, tem que resistir ao sono, mas como é precioso. Muitas vezes só. Mas eu queria saber o que era passar uma noite em vigília, em oração, diante do Senhor. E quantas vezes experiências nós podemos ter lendo a nossa Bíblia, ouvindo a voz do Senhor falar ao nosso coração. Deus está te chamando para ter experiências com Ele. Busque ter experiências com Deus, na leitura da palavra de Deus, na oração, na evangelização, no discipulado. Quantas vezes também Deus me deu a oportunidade de evangelizar e de ser usado por Deus. E Deus quer usar a cada um de nós, porque cada um de nós temos amigos, temos vizinhos que eu não tenho, que você não, que não são os meus vizinhos, que não são os meus amigos, mas são os seus. E Deus quer usar a sua vida para que você seja bênção na vida dos seus vizinhos, dos seus amigos, dos seus familiares, orando por eles e crendo que Deus vai converter o coração
dos pais, dos filhos, dos esposos, das esposas. Creia, acredite. Não seja incrédulo, não sejamos incrédulos. Sendo incrédulos, nós não vamos herdar as promessas do Senhor. As promessas de Deus são para aqueles que creem. Amém, amados? E se você ainda não é um convertido a Cristo, se arrependa hoje dos seus pecados e creia em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e faça parte do exército dos vencedores de Deus. Amém? Vamos colocar em pé. Enquanto o grupo de louvor canta um cântico, eu queria que você falasse com Deus em oração. Dá a oportunidade para você orar e dizer: Deus, livra-me de ser incrédulo, faz-me crente. Eu quero vencer o medo, eu quero ser corajoso. Deus está chamando a mim e a você nesta noite para sermos corajosos, ser forte e corajoso, diz o Senhor. E que nós possamos vencer a maledicência e não sermos maledicentes, que possamos da nossa boca sair aquilo que edifica aos corações. Então fale com Deus em oração. Deus, o Senhor sabe quais são os meus gigantes. Quais são os seus gigantes? Apresente hoje para Deus. Gigante é aquilo que é maior do que eu, maior do que as minhas forças, mas com a graça de Deus eu posso vencer. E deseje ter experiências com Deus.